A história a seguir foi enviada por um amigo anônimo. Uma história impressionante, não somente pelo fato de ser uma revelação, mas também pela coragem de admitir a existência de tal maldição e ainda por cima possuí-la. Essa é a história. Eu tenho 48 anos. Onde vivo ou qual é o meu nome não importa. O importante é o que eu vou contar sobre a minha pessoa, sobre a minha vida. Durante muitos anos, eu ouvi histórias de lobisomens sem imaginar que na minha própria família havia existido um deles. Meu bisavô. Segundo meu papai, o bisavô atacava e aterrorizava a região até que numa noite, para surpresa de todos, ele chegou em casa baleado pelos vizinhos e contando da sua maldição antes de falecer. O segredo do meu bisavô foi guardado a 7 chaves. Hoje, eu também sofro da mesma maldição, que são uma herança. Para quem tem alguma dúvida, eu sempre fui e sou um homem normal, apesar da maldição que pelo jeito não tem cura, pois quando menos espero, ela retorna principalmente nas noites de lua cheia. E o pior de tudo é que nem sequer posso buscar ou pedir ajuda, pois certamente seria rejeitado, acusado e quem sabe assassinado. Eu sei que muitos devem estar curiosos com relação aos sintomas e à transformação. O único que posso dizer é que as dores iniciais são quase insuportáveis, logo seguidas de um apagão, dando lugar a uma outra criatura. Horas depois, em algum outro lugar, cansado e ferido, eu desperto nu, exausto e às vezes ferido, sem saber o que fiz ou por onde andei. Desde que descobri da maldição, eu procurei e procuro afastar o máximo possível de todos e de qualquer propriedade vizinha, esperando e rogando ao Criador não causar nenhum problema. Ao completar 22 anos, eu sofri a primeira transformação. E ao chegar em casa todo sujo e ensanguentado, contei aos meus pais, que foram compreensíveis e me ajudaram no que foi possível. Também naquele ano, conheci uma moça vizinha que passou a ser o meu maior dilema, pois apesar do que sentia, contar do meu problema era algo impensável. O medo de ser rejeitado e quem sabe assassinado por sua família era tremendo. Mas o tempo foi passando e a maldição continuou. O namoro também, e cada vez mais sério. Numa certa noite de lua cheia e sem sentir nenhum sintoma da maldição, resolvi ficar em casa com os meus pais. E por volta da meia-noite, ouvimos algo simplesmente surpreendente e assustador. Nós não podíamos acreditar. Não podíamos imaginar que por aquelas bandas existia um outro lobisomem. A zoeira no quintal era tremenda. Os cachorros corriam de um lado ao outro, latindo e tentando proteger as criações. Enquanto o papai e a mamãe corriam por toda a casa, travacando as janelas e portas, eu peguei a espingarda e saí pronto para matar, fosse o que fosse. E ao sair no quintal, eu vi pela primeira vez a criatura. Um monstro que tanto ouvi falar e nunca tinha visto, apesar de ser um lobisomem. Uma criatura enorme com uma cabeça desproporcional, pés de cachorro e uns olhos vermelhos que mais pareciam 2 bolas de fogo. Um verdadeiro monstro. Eu não pensei 2 vezes. Apontei a espingarda e atirei. Uivando de uma maneira aterrorizante, ele saltou a cerca do quintal e parou. Eu engatilhei a espingarda mais uma vez e atirei. Ele voltou a uivar, correndo e sumindo mato adentro. E tudo acalmou.
Meses depois, eu casei com a minha vizinha e, com a ajuda dos meus pais, construímos uma casa na parte mais afastada da fazenda. Um terreno excelente e em pouco tempo conseguimos plantar o necessário para nossa sobrevivência. No início, o meu segredo foi mantido com a desculpa de caçadas. Saía na boca da noite e voltava pela manhã. E o tempo foi passando. Depois de 2 luas cheias seguidas sem transformação, eu decidi ficar em casa apesar de saber do risco que corria. Tarde da noite, eu notei que minha esposa levantou e, nas pontas dos pés, abriu a porta e saiu. Os minutos passaram. Horas passaram e nada da minha esposa regressar. Sentado na cama, eu cheguei a pensar que a minha esposa tivesse saído e me deixado de uma vez por todas. Por engano. Pois antes do dia amanhecer, ela voltou, suja, arranhada e chorando. Naquele instante, para minha tristeza, eu descobri que a minha pobre esposa sofria do mesmo segredo, da mesma maldição. Naquele instante, descobri que o lobisomem que atacou a fazenda dos meus pais era minha esposa. Que tristeza. Felizmente, depois daquele dia, a nossa relação tornou ainda mais forte. Hoje, a maldição já não acontece com a mesma frequência. Porém, sempre que sentimos necessário, passamos a noite acorrentados ao tronco de uma árvore nas proximidades da nossa casa. Juntos e felizes. Te cuida e muito obrigado.